Vamos lá, então, gente. Capítulo 19 do livro Rumos Libertadores, Sofrimento Reparador. Eu não trouxe a mensagem do Evangelho do capítulo 8º, item 21. Depois a gente lê aí, gente. Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Ela falando aqui diz assim: delinquiste sim, no passado, organizando desde então, desde a época da delinquência, a programática redentora pela senda de aflição. Programática de redenção pelo caminho da aflição. João, você quer que eu leia esse item 21 do capítulo 8? Que é pequeno. É grande, não é? Grande. Não, não é uma nota. Então, é lê. pequeno. É os bem-aventurados que têm o coração puro, né? É o item 21. Sim. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar sua causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte nada mais é do que o efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se em sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: sempre se é punido por aquilo em que se pecou. Portanto, se alguém é atormentado pela perda da visão, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos pela falta de cuidados e etc., passando então pela pena de talião. É possível que ele próprio, ao arrepender-se, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. É isso. Legal, Malu. Valeu, Malu. Obrigado. Eu não estava com o evangelho aqui para ler, mas foi bom. Foi boa a leitura. Assim a gente já sabe, né, que a justiça divina, né, vai nos cobrar pelo pecado que cometemos, pelos erros que tivemos, né? Sim. Nada que passamos aqui é em vão, como é um castigo, não. Nós cometemos e temos que passar por aquilo. Sim. Então, vamos Malu, lá. como Joana fala, é reeducação, não é castigo. É verdade. Delinquiste, sim, no passado, organizando desde então, desta época, a programática redentora pela senda da aflição por onde hoje segues, entre agonias e interrogações, para as quais parece não encontrares resposta. A gente mesmo é que traça o nosso caminho de dor e de sofrimento pela nossa ignorância, né? Pelos nossos desvios, pelos nossos equívocos. Se te explicam que provês de experiências malogradas, experiências frustradas, experiências infelizes, asseveras não concordar com a elucidação, em face de considerares injusto um resgate referente a um compromisso de que não te recordas. No entanto, hoje, embora conhecedor das leis de equilíbrio que regem a vida, embora conhecedor dessas leis de equilíbrio que regem a vida, hoje
atiras-te em desvario, em disparates, em desatinos, pelos ímpios sítios, pelos inacessíveis sítios, assumindo não menos graves responsabilidades que atiras na direção do futuro. Sofrimento é processo purificador, contra o qual será inútil a reação pela revolta ou através do desespero. Sofrimento é processo purificador. Voltando aqui, né? Inútil a revolta e o desespero. Tal atitude, revolta e desespero, mais agrava o problema. Qual ocorreria alguém que, pensando ou desejando diminuir a intensidade da dor, a intensidade na dor de uma ferida aberta em chaga viva, lhe colocasse ácido ou espicaçasse com estilete as carnes em torpe decomposição e alta sensibilidade. Então, não Alegas, adianta ficar, né? não Então, adianta não desesperar e nem adianta revoltar. ser rebelde, né? Nem desesperado, É, porque não senão adianta. vai piorar mais a situação, né? Sim. Nesse parágrafo segundo aqui, fala assim, no entanto, hoje, embora conhecedor das leis de equilíbrio que rege a vida, será que ela quis se referir a quem tem um conhecimento espírita, que É, tem, inclui, né? inclui. Eu Porque a tive essa gente, impressão. mesmo com esse conhecimento, a gente, às vezes, por alguma ignorância, não desse conhecimento, mas de como aplicá-lo na vida, a gente, mesmo assim, está traçando no presente um caminho inadequado, um caminho de desatino, e vai gerar responsabilidade futura. Graves, graves, graves. É por É, isso que o Roberto Almeida fala, né? Que o caminho desse conhecimento ele vai do cérebro para o coração e para as mãos. é. Porque você conhece, mas você ainda não sente. E E você não não sabe aplicar. realiza. E você não realiza. E ele fala que esse caminhar, né, desses conhecimentos, do cérebro para o coração e para as mãos, por exemplo, para você fazer o bem ao próximo, ele diz que demora às vezes, né? Demora, Demora, às vezes vai demorar várias encarnações, porque está ali no demora. seu cérebro, mas se você não sente, você não ama para fazer, né, Sim, aquilo para o próximo. É sim. aquela história, né? Às vezes, assim, a teoria, a gente conhece a teoria, mas na aplicação, realmente, na prática, eu acho que exige isso aí que você falou, envolver a sua emoção, a sua emotividade, quer dizer, você realmente está inteiro, né? Você não está só no racional, né? Vamos dizer assim, para aplicar aquilo ali, né? Então, daí falta Sim. essa outra parte, acho que por isso que mesmo conhecendo racionalmente, não é só isso que é o suficiente, né, parece, pelo que ela coloca É. aqui, né? Vai ter grave de responsabilidade. Duríssimo, duríssimo, mas é uma verdade. Duríssimo. Mensagem verdadeira. Alegas que, através do amor, pela metodologia doce da ternura, ser-te-ia fácil e melhor compreender a divindade, crescer no rumos do infinito. Então, não, se fosse pelo amor, quer dizer, não é o amor que a gente está deixando de receber, né? Mas a gente alega isso. Mas e o amor que a gente deveria dar, como a gente comentou agora há pouco? Esse a gente não realiza, não pratica. Contempla a natureza e deslumbrar-te-ás com ela. Sem embargo, não obstante, aí está a ecologia, gritando
contra os danos da poluição defluente da ganância dos sistemas imediatistas sem conseguir sensibilizar os governos, ou os povos, ou as comunidades, né? Quer dizer, a ecologia está dando seus gritos, mas ninguém está se sensibilizando. É mais ou menos isso que ela quis falar com relação à pessoa, né? Ah, eu queria que fosse uma metodologia de amor, mas do que é da natureza, tudo é amor. Inclusive quando hoje se revela em termos desagradáveis, com vistas, porém, a dita mais tarde, a dita a felicidade mais tarde, né? Quer dizer, da posição divina da natureza, tudo é amor, mesmo que pareça desagradável, como às vezes aparece a ecologia se mostrando, né? Parece repugnar-te ao entendimento armado contra as medidas conciliatórias, contra as medidas pacificadoras. O conceito das leis de causa e efeito, porque explicas que elas se diluem nas incertezas sem campos de demonstrações irrefutáveis, não aceitando, né, as leis de causa e efeito. Espera aí, vou ler de novo, não entendi. Ah, tá. Parece que armado contra as medidas conspiratórias. Ah, tá. Lê Tá. alto, Marli. Então, vou ler. É que eu não entendi de primeira. Vamos lá. Parece repugnar-te ao entendimento armado contra as medidas conciliatórias pacificadoras, o conceito das leis de causa e efeito, porque explicas que ela se dilui em incertezas, sem campo de demonstrações irrefutáveis. Aí vem a dor, né? Aí vem a dor. Entendi agora. E são medidas conciliatórias e pacificadoras da lei de causa e efeito. Mas a gente diz, não, está meio diluído na incerteza, não tem certeza se é ou não é as verdades, né? Então, às vezes, é necessário que a gente passe por algumas experiências consideradas desagradáveis para a gente entender, né? Sim, exatamente. Às vezes, a gente, por exemplo, até ironiza o comportamento de alguém. Ah, a pessoa está exagerando, a pessoa está com mimimi, como diz o jovem, né? Tá? Mas depois, quando a gente vive aquela situação, aí a gente entende. Aí a gente Vai fala, para a pele da pessoa. eu entendi por que fulano reagiu daquela maneira, né? Então, vai isso é para a pele da pessoa, né? É. Aí a coisa aí fica entendido quando vai para a pele da pessoa, né? Uhum, verdade. Assume a posição do outro. Então vamos lá. Medita um pouco e aceitarás, e concordarás, e convirás com a legitimidade do argumento espiritista, do argumento espírita. Informas que todos sofrem e, desse modo, teriam sempre errado antes. Quando? De que forma? Por que meio isto teria ocorrido? Gostaria de saber. Dor é processo de desgaste natural, íncito na estrutura da vida. A fitopatologia nos demonstra que os vegetais enfermam, contaminando-se uns aos outros e morrem, obedecendo a um processo de transformações paulatinas, desde que a Terra é um sublime laboratório de experiências relevantes. Faz tempo. Então, a dor está até no reino vegetal, né? A dor está até no reino vegetal. Mas para nós é que nós que damos causa a ela. O reino vegetal não, é da natureza. Demonstrações científicas nos comprovam a existência de percepções nos vegetais, vasta gama de sensibilidade. E essas doenças vão fazendo um progredir da natureza vegetal. Nos animais, quando essa sensibilidade já é mais apurada, graças ao sistema nervoso,
o processo prossegue, processo com dor, né? Obviamente, sem que exista um fator causal dívida-resgate. Então, tem o processo de dor, tem as doenças, mas não é uma dívida-resgate. Mas no homem, é uma dívida-resgate. Nós próprios traçamos aquele caminho de dor e de dificuldade para nós mesmos. E ainda, no passado ou no presente, mesmo tendo conhecimento da doutrina espírita, porque não é um conhecimento que chegou, vamos usar as palavras da Alexandra, que trouxe o Alberto, não é um conhecimento que saiu da mente para o coração e para as mãos. Quer ver? Ó, no homem, porém, a opção pessoal de cada um lhe seja a felicidade ou a desdita. A opção pessoal de cada um, a desventura, né? Essa situação se modifica mediante a posição mental e a ação moral que se assuma em relação à vida em si, e não compulsoriamente de indivíduo para indivíduo. Então, tá. Essa situação de felicidade ou de desdita se modifica pela posição mental e pela ação moral nossa, que se assuma com relação à vida. E não é uma coisa compulsória para um, para outro. Para você a felicidade, para você a infelicidade, né? De indivíduo para indivíduo. Mas, conforme a nossa posição mental e a nossa ação moral, a gente, estando na desdita, pode sair dela e caminhar para a felicidade, ou estando na felicidade, por equívocos, cair na desdita, cair na desventura. Beleza? Pelo amor de Deus, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu achei interessante, João, essa comparação, falando do reino vegetal e dos animais também, né? Que realmente eles não teriam resgate, né? Como a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa, né? Está sofrendo porque tem que resgatar alguma coisa, né? Mas são as transformações, né? Que eles têm que passar por mudanças, né? Essa transformação, então, é como um laboratório que estivesse trabalhando ali, né? Nesses reinos aí, né? No vegetal, no animal, e eles sendo transformados de alguma forma, né? Mudanças para o progresso, né? Certamente, porque tudo vai progredir, né? Todos vamos, né? Todos os seres, né? Então, eu achei interessante aqui porque realmente o animal adoece, o animal tem câncer, o animal tem diabetes, o animal tem um monte de doenças que a gente tem, né? E não seria dívida resgate, né? É interessante pensar sobre Dívida, isso. Dívida progresso, né? Não, não é dívida. Né? É dor progresso. Né? É uma dor, a gente pensa assim, ele tem que sofrer, ele vai ficar doentinho, né? Nossos bichinhos de estimação aí, né? Eles vão chegar a uma idade, vão adoecer, mas olha, é um processo natural mesmo, né? É uma dor ali. É curioso isso, né? A gente pensar, porque sai desse conceito nosso, humano, né? Do resgate mesmo. Sim. Todas as dores, sim, que afetam o homem, têm suas causas matrizes na atitude anterior do ser, próxima ou remotamente. Então, aqui fica a diferença entre nós e os animais? Fica. Porque, então, a gente fica pensando, beleza, ó, vamos ver o raciocínio aqui, ó. As plantas vão adoecer, certo? E aí elas morrem e se transformam paulatinamente. Os animais também vão passar pela dor, certo? E aí eles vão morrer também e vão paulatinamente se evoluindo aí, né? Fisiologicamente, né? E também nesse instinto primário, até evoluir aí, beleza. E aí temos nós aqui com a nossa dor. Então, nós temos dor no vegetal, no animal e na gente. Agora ele fala, tá, é dor evolução. Então, no animal e no vegetal não tem o que resgatar, certo? Era a dor evolução, beleza? Agora ele fala aqui, ó. Todas as dores
que afetam o homem têm suas causas nas atitudes anteriores desse ser, ou atualmente ou remotamente. Então, a gente pergunta, né, quando que não precisaríamos ter essas dores? Porque se nós seguíssemos o caminho reto, por exemplo, sem nos atrapalharmos em prejudicar o nosso próximo, quando que começariam, como que a gente ia caminhar aqui através do amor, sem passar pela dor? Dá para entender o que eu pensei? Tá. Depois da dor, né? Depois de tantas dores, a gente vai estar mais sábio, mais Porque, olha, sereno. então, uma Júnior, mas eu estou capacidade. falando antes de sofrer a dor. Por exemplo, se nós Não fôssemos dá. espíritos que Não dá, é cegueira. caminhássemos mais reto, entendeu? Não diz que o Cristo teve uma evolução mais reta, Sim. sem Não dá pela passar por... cegueira nossa. Então, sim, eu sei que é pela nossa cegueira, mas o que eu queria saber era o seguinte: quando é que, por exemplo, se fôssemos espíritos não assim, como é que eu vou falar? Se já tivéssemos Tão, melhor do que somos. se não fôssemos tão rebeldes, acho que nosso caminhar não ia passar por tantas dores, porque eu acho que eu já vi em algum lugar que o Cristo teve uma evolução mais rápida, mais reta, né? Sim. Não é nem rebelde, porque o rebelde que ela diz aqui é quando a pessoa está na dor e se rebela. Mas a gente, para evitar a dor, é difícil, porque a gente é ignorante demais. Muita Verdade, cegueira. Então, a gente verdade. vai passar pela dor, uma dor difícil, uma dor dura mesmo, e só depois dela a gente está mais sereno, mais desperto. Não tem como a gente desejar ser melhor do que a gente é, assim, a ponto de vencer um grande grau de cegueira. Mas a dor vencida nos fortalece, viu? Quando A dor você vencida nos consegue, fortalece. você se sente mais forte, né? Se sente mais humilde, mais humano. Então, vamos lá. Assim não te rebeles, assim não deblateres, quer dizer, não grites, não protestes, não desesperes. Quando estiver na dor, né? Espera mais, confia um pouco mais e produze no bem como ideal superior. Gente, essas coisas assim são dificuldades que vão nos atingir. São dores que vão nos atingir. E a gente vai se abalar. E a gente vai se abalar. Porque olha o primeiro exemplo que ela dá. Perda de pessoas queridas, arrebatadas por tragédias ou infortúnios outros ou circunstâncias inesperadas. Isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E isso vai marcar o nosso coração. Isso vai doer demais. Isso vai doer, né? Não interessa nem se é por uma tragédia, se foi um infortúnio outro, ou se foi uma circunstância inesperada. É claro, se foi inesperada, a dor ainda é maior, né? Mas perda de pessoas queridas, né? Perda de pessoas próximas. Isso vai marcar a gente de muita dor. Enfermidades irreversíveis. Enfermidades irreversíveis, dolorosas e lancinantes, que trazem o sinete, que trazem a marca da agonia. Em nós ou nos outros? Nos outros que nós amamos. Isso vai nos marcar com muita dor. Isso vai nos marcar com muita dor. Deficiências e graves limitações congênitas no corpo ou na mente. Isso aí, né? Já tem gente em situação assim. Que alguém da família
ou a própria pessoa vem com uma deficiência ou uma limitação grave congênita no corpo ou no raciocínio. Isso daí é um exemplo de pessoas que já têm alguém na família assim, ou são elas mesmas nessa solidão, soledade. Eu vejo gente aí do nosso grupo vencendo a solidão significativamente. Há 40 anos mora sozinha, né? Um exemplo para a gente. Um exemplo bem bonito aí de vida, sempre presente nas aulas, fazendo suas atividades, vencendo aí as tarefas, dando desempenho produtivo às responsabilidades da vida, e é uma pessoa que está sozinha. Um exemplo para nós. A gente tem. Agora... Preparando enxovalzinho para os bebês. Preparando enxovalzinho para os bebês. Agora, isso foi fácil no começo para essa pessoa? Não, não foi fácil. Não foi fácil. No começo não foi. Eu, gente, estou num processo de dor aqui muito grande no meu coração, porque a minha esposa quer se separar de mim. E essa solidão aqui está me marcando duramente o peito. Eu estou num processo de dor aqui que a Cida deve ter passado aí no começo da vida dela, e isso está me doendo bastante. Dei causa a isso? Eu posso falar aqui que eu tenho certeza que a Cida está feliz. Hein, Cida? Eu ia falar que a Cida está sozinha materialmente, mas espiritualmente está muito bem acompanhada, né, Cida? Graças a Deus. Mediunidade é uma bênção que ajuda nisso também, né? Nessa percepção do amparo espiritual, né? Nos embates, né? A decisão, eu falei quarta-feira, a decisão eu tinha que decidir, ou o casamento ou a doutrina. Eu decidi a doutrina. Então, eu tenho que arcar com a doutrina o resto da minha vida, né? Que o que passou, já passou. Se eu não cumprir com meus compromissos, eu arrumei outros compromissos. Então, eu acho que eu tenho que passar por esses compromissos agora com alegria, com amor, com paciência, né? E a família ainda continua. Metade, mas continua. Mas eu acho, João, que de quarta-feira para cá, tá? Eu já te vejo bem melhor. Bem melhor. Né, Cida? Quarta-feira você estava bem derrubadinho. Hoje eu já te vejo mais assim. Tá sofrendo? Tá. Tem aquela dor, aquela coisa, mas você está se fortalecendo nela. Eu já te vejo melhor. E as orações tentando cumprir as minhas coisas. E sempre eu pus por base assim, ninguém é de ninguém, né, João? Você não pode forçar uma pessoa a querer ficar com a gente, ou amar a gente, né? Sim. Então, ontem minha neta veio me visitar, ela me ama, mas do jeito dela, eu não posso impor nada. Já está casada, já está fazendo o caminho dela. Então, eu ensinei que cada um tem que fazer o seu caminho. Tem as suas provas, né? Então, cada um faça a sua parte. E eu fico sentada esperando aqui. Além de que também tem relacionamentos, né, Cida, que você vive anos e anos com a pessoa, só que a pessoa te machuca anos e anos. Então, você pode até não estar sofrendo a ruptura, mas você sofre. É uma solidão acompanhada, que eu acho que é mais triste do que a solidão só. Sim. É engraçado, né? Então, por isso que eu falo, faz 12 anos que tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Tudo relativo. Isso que eu pus, pôr na balança, tudo é muito relativo. Só que aqui, eu fico esperando, se vier uma visita, vem um dia meu irmão, outro dia vem minha neta, outro dia vem alguém, outro dia vem conversar, eu estou sempre aberta, esperando alguém, sabe? Porque eu sou completa, eu me sinto assim, que hoje eu aprendi a me conhecer. Então, faz muito bem, viu, João? Pode ficar tranquilo que tudo isso passa. E você é muito amada, Cida, você é muito amada, assim como o João, como todos nós somos muito amados, todos nós. Né?
Então, a gente se fere, a gente fica triste, lógico, normal, mas a gente não pode esquecer do amor, né? do amor que a nos ferida envolve. é recente. Agora Claro. a minha já está velha, né? Já caiu até a cicatriz. Tudo passa, né, gente? Tudo passa, né? Ô, Júnior, você viu ela falando que ela está completa? Então, eu me sinto ela completa. Está completa. Aí, ó, ela falou. Eu me então, sinto. Assim, é só um tempo só, né? É um tempo, porque a gente hoje não tem carência, né? É diferente. Deixa eu falar uma coisa para você. A Mali também, né? Eu passei uma experiência parecida com a sua. E eu vou te dizer uma coisa, que a maior prova de amor que a gente pode dar para alguém é deixar a pessoa ir, se ela quer. Porque no momento que você liberta a pessoa, você se liberta também. E o amor que você sente é seu. Não é a pessoa que vai determinar, não quero que você me ame ou deixe de amar. O amor é seu, você o conquistou. Então, e a maior prova de amor que a gente pode dar a alguém, que a gente diz amar, é libertar a pessoa. Porque, às vezes, a pessoa está vivendo coisas que a gente, mesmo amando, não consegue acessar. E a pessoa, às vezes, precisa trilhar um caminho diferente do nosso para ela compreender. E a gente continua amando. Dói? Dói. Não vou dizer para você que é assim tão fácil como eu estou falando. A gente chora um pouco sozinho, mas, com o tempo, você continua amando a pessoa, mas ela segue o caminho e você segue o seu. Logicamente, se futuramente, em outra encarnação, vamos reencontrar, isso é outro problema, é outro estágio. Mas eu acho assim que quando a gente pode demonstrar que ama, quando a gente liberta a pessoa e deixa que a pessoa siga o caminho que ela busca. É muito dolorido, mas depois, com o tempo, você vê que foi a melhor coisa que você fez, e assim, é gratificante porque você continua amando a pessoa, você não deixa de amar, mas você a liberta daquilo que, às vezes, ela pode se sentir presa, né? E está querendo outro tipo de liberdade, que somente a pessoa vai saber. É uma experiência dolorida, mas eu te garanto que ela é fortalecedora, eu dizer. Você se sente mais forte depois. Não sei explicar para você por quê. Deus ouça vocês, que eu ainda estou com essa dor. Eu lembro que a Simone falou uma coisa certa também, né? A Simone falou uma coisa certa. Ela falou assim, mas existe também, você está se relacionando, mas aquele relacionamento te traz dor. A Simone falou mais ou menos... Sim, eu posso falar de carteirinha. Então, assim, sei muito bem que é isso. Você está casado e o relacionamento te traz dor, aí também é complicado isso, né? Às vezes, aquele aparente amor não é exatamente, entendeu? Aquele amor, assim. Então, tudo é relativo, gente, não tem regra, a gente tem que ser flexível e ver que são várias maneiras, né? Mas, às vezes, você sofre muito mais e você está muito mais sozinho no casamento do que efetivamente quando está só, né? Então, tem tudo, tem de tudo, né? Vamos dizer assim, tem todas as situações. E a gente supera tudo, né? Tudo é aprendizado e tudo a gente supera, tudo, não tenham dúvida. Se vem para a gente é porque a gente dá conta. Hein, Simone, deve ser difícil, né? Você tá casado e tá sozinho. Né? Não dá, você não consegue, às vezes, nem conversar, né? Você não consegue entrar numa sintonia, entendeu? O que vem de lá é só para te destruir. Então, assim, e mascarado em amor, entendeu? Mas aí você vai aprendendo que não é bem assim que se ama, você vai começando a abrir os olhos e compreender as coisas. Então, faz parte, gente, cada um com seu pedacinho, passando aquilo que nos cabe, né? Passando pelo que a gente está na hora certa, com as pessoas certas, como é que é, né? No momento certo.
tudo. Então tá tudo certo. Parte do princípio que apesar certo. do sofrimento, mas está tudo certo. Mas você sabe Então, que vamos lá. agora o que peço a Deus, que eu possa viver, se for até os 100 anos, que eu tenha forças de viver até o último minuto. Eu quero cumprir essa existência, sim, porque foi uma existência muito tumultuada. Então, eu quero cumpri-la até o último centil. Eu quero ter forças para isso. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Obrigado aí pelas palavras de todos. Solidão e azorragues morais, chicotes morais. Padecimentos íntimos sem consolo. Necessidades econômicas sem resolução. Azares da sorte em carga de permanente acicate, quer dizer, numa ponta de ferro, numa espora. Azares da sorte. Problemas e incertezas que constituem motivo redentor. Se souberes e quiseres confiar e superá-los. Problemas e incertezas que são redentores. Mas redentores, se souberes e quiseres confiar e superá-los. Fácil é? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Dificílimo. Mas estamos aí, né? Faço minhas palavras de Jesus para Lívia. No mundo só terás aflições. É para isso que a gente veio aqui. São cárceres, quer dizer, são prisões sem paredes e nem grades, com que a divina justiça, que é equilíbrio, propicia o crescimento do ser condenado, empedrado, calceta, inveterado. Inveterado calceta, inveterado condenado, empedrado, no rumo da liberdade e da alegria. Prossegue, portanto, em qualquer situação em que estagis, em qualquer situação prossegue de ânimo robusto, difícil demais, resgatando hoje, porque ontem, sem dúvida, delinquiste. Todos nós estamos aqui porque delinquimos em alguma coisa. Aí agora estamos aqui, ó. Se o planeta é de provas e expiações, né, Malu? A gente está fazendo o quê aqui, né? Estamos provando e expiando, né? Então, não tem jeito, estamos no mesmo barco, gente. É assim isso mesmo. que eu ia falar. Isso que eu ia falar, Simone, se a gente está num planeta de provas e expiações, e aqui é exílio, ela falou aqui, exílio. Gente, exílio é quem está preso ou quem está doente. Você está lá, você está no exílio. Então, fiquei pensando, deve ter espíritos que não precisam passar pelo exílio. Tomara que seja eu no futuro. Deve ter espíritos que não precisam fazer reencarnações em um planeta como o nosso. Se Deus quiser, nós no futuro. Era isso que eu estava pensando na vez anterior, quando eu falei aqui. Mas por que nós precisamos da dor? Será que tem espíritos que precisam dessas dores tão pungentes, tão agudas, iguais às nossas? Ou existem espíritos que passam pela dor, mas não necessariamente nesses planetas iguais aos nossos, que são de exílio e de dores mesmo assim, lacinantes para a gente. E o melhor é que eles não fazem essa dor para eles próprios, né? Eu acredito que todos eles não vão dar causa. Porque, às vezes, porque nós somos muito ignorantes, nós não fomos criados simples e ignorantes. Então, a ignorância faz com que a gente, às vezes, escolha caminhos diferentes, errados, né? Contraditórios. Marli, vamos pensar na coisa assim, ó. Como é que eu vou falar? Beleza, ignorantes. Então, seus pecados serão perdoados. Mas, se fizeres pecados com sapiência, sabendo do assunto das leis de Deus, seus pecados não serão perdoados.
Esses aí, então, serão resgatados. Então, fico pensando, será que a gente que está nesse planeta de provas e expiações não fomos ignorantes, pecamos e não temos os pecados perdoados, nós temos que ter os nossos pecados resgatados. É isso que eu estou tentando colocar na linha de raciocínio, entendeu? Entendi, entendi. Tá certo. O que eu acho que a gente, de cada lição que a gente vive, cada experiência que a gente vive, a gente tem que perguntar, o que eu posso aprender com isso? Pelo menos é assim que eu tento fazer. Por que eu estou vivendo isso? O que eu posso aprender? Né? Que lição que essa circunstância está me vendo, né? Me passando? E a gente vai vivendo assim. Uma hora a gente cai, outra hora a gente levanta. A gente, uma hora, dá a mão, outra hora a gente precisa da mão para levantar. Enfim, é a vida. Nós vamos criando essa corrente de solidariedade entre nós. Eu acho importante. É isso aí, gente. Eu estava tentando procurar aqui, Alexandra, porque eu acho que tem uma questão, eu não sei se é do Livro dos Espíritos, que fala sobre livre-arbítrio, se o homem ele vai ser sempre mal, ou se ele pode, né, se ele pode passar sem ser mal, que é o que você estava questionando, né, sem errar, vamos dizer assim, sem ir contra as leis divinas, né? Eu estava procurando aqui, só que eu não achei a resposta. Ou sem errar tanto, né, Simone? Porque eu fico pensando, se a gente está aqui, é porque a gente errou sabendo. E eu acho que também, que eu me lembro, assim, que eu estou procurando aqui o Livro dos Espíritos, mas não achei. Eu acho que o que acontece também, né, que nós, para a sobrevivência nossa na Terra, lá, como homens primitivos lá, né, a gente, para sobreviver, muitas vezes a gente lutava, brigava, defendia, né, território para se alimentar, para o próprio instinto de sobrevivência, né? Então, a gente já praticava alguma coisa contra um outro igual a gente, né? Tinha aquelas disputas. E eu acho que aqui, para nós, na Terra também, tem a questão dos capelinos, né? Que vieram com muito orgulho e nos influenciaram também, né? Então, a gente acabou caindo, assim, vamos dizer, nesses erros todos, né? Sobre essa influência, essa forma aí que acabou dominando aqui na Terra, né? A questão do orgulho, das lutas, né? Das disputas, né? Em que você tem que destruir o próximo, enfim, toda essa história aí que a gente conhece, né? Nossa aí, né? E é nossa, né, gente? Essa história que a gente vê nos livros não é só dos livros, né? A gente construiu tudo isso, somos nós, né? Então, é natural que estamos sofrendo realmente, né? Esses efeitos das leis de causa e efeito, né? Eu tenho certeza, assim, eu tenho para mim que tudo que nos acontece, às vezes até coisas que a gente ouve de outras pessoas, que aparentemente parecem injusto, assim, parece às vezes, né? Alguém que te agride, você não entende por quê, ou uma situação outra. Mas, assim, certamente a gente fez, né? Fez aquilo ali. A gente já, no passado, como ela fala ali, né? Ninguém está naquele ponto de forma errada, por engano, né? Deus não se engana. Então, realmente, as situações que a gente tem que atravessar, eu não tenho dúvida disso, de que foram coisas mesmo que fizemos e que faz parte do processo. É claro que a gente leva um tempo para digerir tudo, né? O sofrimento não é simples assim, né? Mas a gente supera, somos capazes. Isso aí eu tenho certeza, não tenho dúvida, não. Superar as nossas dores, né? Resgatar. E vamos caminhando, né, gente? Caminhando para um progresso, né? Seguindo em frente, né? Sempre olhando para o alto. Que é esse que é o problema, às vezes, né? Porque puxa a gente, né? Parece que energeticamente a inferioridade, ó, vai nos resgatando, nos trazendo, né? Uma facilidade que
essa inferioridade, ela consegue, a gente está preso, né, magnetizado, parece. Mas a gente tem que ir lutando, né, lutando e erguendo, erguendo, erguendo. Muita oração, né? Precisamos. E graças a Deus que a gente está aqui, né, gente, estudando, fazendo, né, procurando progredir, ter conhecimento, né? Já pensou se a gente ainda estivesse no erro, né, Malu, fazendo coisas... E a gente vai aqui de mão dadas, um ajudando o outro, Sim. um dando o seu depoimento com relação às suas situações e tudo, que a gente vai se ajudando mutuamente. É. Somos uma família universal, estamos aqui todo mundo, um para ajudar o outro. Tá? E a gente precisa fazer isso, né? Como disse o Jorge, como é que é? O Alberto Almeida, né? É o conhecimento, vem para o coração e vamos pôr na mão, vamos trabalhar, vamos se unir, vamos nos ajudar, né? É isso que a gente tem que fazer. Simone, eu ia pedir para você fazer nossa prece de encerramento. Nossa, tô tão importante, sim, de fazer prece de encerramento. Prece de encerramento. Você está tão Vamos assim, ver, né? Vou fazer, sim. você tão inspirada, tão luminosa, tá jogando sua luz para nós. Não, a luz que está não é minha, não. É da janela aqui de trás, viu, Malu? Não é minha, não. Se vocês puderem... Eu fico iluminada porque eu ponho sempre uma janela atrás para me iluminar. E ontem, Simone, a vocês do grupo, né? Eu tenho uma mensagem de Joana que eu ajudei na aula ontem, né? Sobre Jesus. Porque ele diz que a mensagem dele é o amor que liberta. Então, todas as dificuldades que a gente tem é falta de amor. Então, a hora que a gente aprender a libertar, a gente vai ter muito amor. Por isso que ele fala, prossegue ensinando e edificando a maneira de conquistar a liberdade. Então, nós estamos nessa busca. E buscando isso, a gente vai vencer. Sem dúvida, gente. A Joana nos fala muito sobre amor, né? Então, não tem outro caminho, né, Cida? Não tem. O caminho é o caminho amoroso mesmo, é o que Jesus veio nos ensinar, né? É o nosso guia. Isso mesmo. Já faço, Malu? Já está na hora? Então, vamos fazer, gente. Vamos fazer um encerramento, né? Uma posição de agradecimento. Senhor Jesus, obrigado por tudo que recebemos, por todo esse ano, essas maravilhas que chegaram até nós, os nossos aprendizados, as nossas dores, as nossas dificuldades, por tudo, Jesus. Obrigado intensamente. Sinta que nossos corações se elevam a Ti. Não são só os nossos pensamentos, os nossos corações e nossas emoções estão voltados a Ti, no desejo de progredir, de melhorar, de ter dias melhores, mais equilibrados, com essa paz imensa que Tu desejas a nós, Jesus. E sabemos que Tu nos aguarda, que Tu está conosco, em cada passo, a cada dia, a cada momento de nossas vidas. Assim, desejosos estamos de que no próximo ano possamos continuar os nossos estudos, reencontrando amigos, dividindo os nossos conhecimentos, enfim, podendo falar sobre Ti, Mestre, e podendo ampliar aqui, nessa terra, onde estamos, no momento em que estamos, ampliar os Teus ensinamentos, o Seu Evangelho amoroso, trazendo a paz, aquela paz que desejamos para o nosso próximo, desejamos a nós mesmos, aquela paz pela qual lutamos intensamente, mas fique conosco, Mestre, seja a nossa luz, nos conduza intensamente a cada dia de nossa jornada, a cada dia de nossa vida, se conosco, Mestre, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, gente. Valeu, gente.
Valeu. Obrigada. Ai, brigadão. Muito bom, Obrigada a João. todos. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, gente. Depois Tchau, vamos tchau. ver qual é o próximo livro, Simone, para pôr no grupo, tudo, para o pessoal já adquirir, e quando que a gente vai retornar. Vamos nos organizando, então, a gente se fala. Se não falar agora em dezembro, em janeiro a gente vai definindo isso, né? Acho que pode ser também, né? Também. Pode ser Próximo também. livro, qual é a continuação desse livro? É 50 anos depois? 50 anos depois. Porque aí a vai gente... contar a volta dele como escravo. Para a Boa. gente entender essa existência aí, né? Acho que é importante, né? Dar uma sequência, né? Dessa... pra gente Então, o poder livro já entender. sabemos, só falta agora a data, é isso? Isso. Exato. Deve ser em Beleza. fevereiro, né, gente? Por aí. Aí a gente vai conversando, então. Mas Tá bom, desejo, fiquem com se eu não Deus. ver vocês, desejo um fim de ano ótimo para todos, muita paz, Ano muito novo, Tchau, equilibrado. tudo de bom, e vamos retomar depois. Novamente, gente. todo mundo junto. Fiquem Que com Deus Deus, tchau. Tchau. Beijo. Gente, tchau.